Eu sou o José Luiz da Conceição, repórter fotográfico, e neste mês de maio, enfim, completou-se um ciclo. Consegui definitivamente organizar todo o meu acervo de imagens e de algumas outras coisas que eu acumulei ao longo da caminhada pela vida. Mas na realidade, organizar as fotografias eu comecei muito cedo, ainda menino, pegando os álbuns de fotografia da minha família e colocando em ordem cronológica as fotos dos meus avós, dos meus pais e algumas outras coisas que eles tinham. Na medida que o tempo foi passando, eu fui me interessando um pouco mais por fotografia. Até que em 1977, aos 15 anos, eu faria as minhas primeiras fotografias do time de handebol feminino do antigo ginásio onde eu estudava. O resultado dessa aventura fotográfica foi tão satisfatória que eu passei então a apaixonar pela fotografia. Passei então a fotografar coisas do cotidiano, as histórias do bairro. Só que isso tudo acabou me dando um grande custo, porque era muito caro revelar foto, ampliar, comprar álbuns, e todas as minhas economias passaram a ser dedicadas à preservação dessas fotos. Quase nunca sobrava alguma outra coisa para algum lazer. Tudo era destinado para a fotografia. Não convencido, passei a me provocar. Fui atrás de pessoas que tinham estudado comigo ainda no ginásio e tentar convencê-las aos finais de semana a posarem para mim numa fotografia. Era uma forma de eu exercitar o meu olhar, de praticar a arte de fotografar e ao mesmo tempo ter o registro dessas pessoas, que para mim era importante. Com o passar do tempo, a quantidade de fotos passou a ser muito grande. Comecei então a comprar mais álbuns e a colocá-las da forma sistemática que eu tinha criado com relação à organização dos álbuns de família. Quando eu me tornei um repórter fotográfico profissional, indo trabalhar em jornal, a quantidade de fotos que era produzida no final do mês era muito grande. Então, passei então a ter um problema de como armazenar adequadamente esses negativos e essas fotos. E principalmente os jornais com as fotos publicadas. Comecei então a colocar todo esse material debaixo da cama. E isso começou a trazer alguns problemas lá em casa. Quanto ao arquivamento das páginas de jornais, eu tive que fazer de uma outra forma, como vocês vão ver agora. Sem saber como fazer adequadamente, eu comecei desde 1983 a pegar as páginas com as fotos impressas e colocá-las dentro de sacos plásticos do tamanho da página. Não sei se é a forma técnica de se preservar um documento como esse. Eu só sei que praticamente 40 anos depois, quando eu reviro os meus arquivos, as páginas dos jornais estão preservadas e conservadas de tal forma que parecem que elas foram impressas no dia de hoje. Passado muitos anos e aquela correria do dia a dia, aquelas viagens imprevistas, a quantidade de horas intermináveis nas grandes coberturas, muita coisa que era produzida acabava sendo esquecida, sendo deixada de lado. Então muitas fotos eu acabei não guardando, muitos negativos acabaram sendo
arquivados no jornal, e isso acabou sendo um motivo para que em 2001, através de uma autorização especial, ter acesso aos negativos daquelas fotos que eu tinha produzido nos jornais por onde eu tinha passado nos anos 80 e 90. Então, através dessa autorização especial, eu comecei então a fazer uma pesquisa de tudo que eu tinha produzido. E durante o período de um ano, eu criei uma seguinte rotina. Acordava às 5 horas da manhã, para 6 horas já estar lá na editoria de fotografia, e durante o período de 3 horas que antecediam ao início da minha jornada diária de trabalho, passei então a digitalizar todos aqueles negativos. Essa rotina durou exatamente um ano. E depois, com todo esse material, a coisa foi cada vez mais adquirindo um volume maior de imagens. Em 2013, através também de uma outra autorização especial, eu tive acesso a todos os exemplares das páginas de jornais que eu não tinha guardado na época. E então eu consegui fotografar todas as páginas que tinham fotos minhas no período entre 80 e 90. Todo esse material e toda essa minha rotina de fluxo de trabalho levou exatamente um ano. Durante um ano fiquei nesse processo de reproduzir esse material, indo a cada 3 meses lá no jornal, tendo acesso a coleção do acervo de jornais e reproduzir tudo. Ao todo foram mais de 3.000 páginas. Completado esse ciclo, eu então passei a fazer as legendas de foto por foto, de página por página, que durou exatamente 5 anos. Durante todo esse processo, eu consegui renomear, legendar adequadamente aos padrões que norteiam e facilitam a localização das respectivas imagens através das legendas bem feitas e dos tags. Não satisfeito ainda com tudo que já estava sendo feito, eu passei então a ir na casa das minhas tias e aproveitar para tomar um café, comer aquele bolinho e ao mesmo tempo reproduzir acervos de fotografias da família que estavam no poder delas e que eu não tinha cópia. Então, com isso, as fotos, o espólio fotográfico da minha família foi se ampliando. Com o passar do tempo, dos anos de 2000, eu tive também a oportunidade de guardar as inúmeras páginas com outras fotos publicadas com muito mais facilidade. Por quê? Porque a partir dos anos 2000, as páginas dos jornais já eram em PDF, o que facilitou muito a preservação dessas páginas com fotos que tinham sido publicadas nesse período. E paralelo a tudo isso, ainda recebi o espólio fotográfico do meu antigo chefe de escoteiros, que na nossa infância tinha fotografado todas as nossas aventuras em acampamentos, em atividades, com o compromisso de que eu pegasse esse material todo, digitalizasse e passasse e encaminhasse para os meus amigos que nelas apareciam. Enfim, completou-se esse ciclo e agora estou também com essas 2 caixas pretas que são do acervo do meu amigo, que pediu para mim guardá-las, porque segundo ele, eu sou a memória viva
das lembranças que ele tem. Ou seja, eu sou o guardião das memórias deles também. Para aqueles que têm um interesse em preservar as suas histórias, organizar suas negativas, suas fotos, essa época de isolamento é um momento ideal. Então, portanto, apertem os cintos, façam uma boa viagem nessa aventura e que com certeza vocês vão ter um bom material para deixar guardado e principalmente preservando a história de cada um. Como diz um ditado africano, quando um homem morre, é como se uma biblioteca inteira se incendiasse. Boa sorte e boa aventura!